Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. E hoje nós teremos nossa aula de matemática de número 6. Nós estávamos vendo alguns conceitos de matemática, não é? Nós já vimos a classificação, nós já vimos o que é grosso, o que é fino, em cima, embaixo, coisas de posição. E hoje nós vamos ver de sequência. Sim, você já deve ter olhado algumas coisas, alguns elementos que vão ter uma sequência, eles vão ter uma lógica e a gente vai ver isso, né? Descobrir essa lógica e organizar essa sequência. Então vamos lá? Para a aula de agora, você não vai precisar de nada não, apenas de participar junto com a prof, com aquilo que a prof for perguntando e você for falando e respondendo, certo? Depois, você vai usar então seu caderno, lápis de escrever, a borracha, lápis de cor, para concluir então as atividades. Vamos lá? Olha só, a prof trouxe aqui uma história. Você já ouviu falar na história do patinho feio? Sim, né? Nós temos, só que a prof bagunçou todas as cenas da história do patinho feio. E agora eu preciso de uma ajuda, de vocês me ajudarem a organizar essa sequência na ordem certa. Então vamos antes analisar o que está acontecendo aqui. Então nós temos aqui vários cisnes, né, que eles estão andando lá na lagoa. Daí nós temos aqui o que era então o patinho feio olhando para aqueles cisnes, né, vendo. Nós temos aqui então os patinhos todos na água e ele até sendo um pouco diferente, não é? Aqui o ovo quebrou, a casquinha do ovo, né, e ele está saindo. Aqui nós temos então a mamãe pata que está chocando os ovos. E aqui todos os irmãozinhos do patinho já saíram no ovo e ele ainda está lá. E aí, acho que essa história está meio bagunçada, não tá? Então a prof vai precisar que vocês me ajudem a organizar ela. Então a gente vai descobrir o número primeiro. Então vocês estão vendo que cada figura tem um número. E aí a prof vai colocando a sequência aqui no quadro. Me ajudam? Então vamos lá. O que aconteceu primeiro na história do patinho feio? Qual dessas imagens representa primeiro a história? Será que é eles nadando, todos os cisnes? Será que é ele olhando lá outras, né, alguns animais iguais a ele? Será que é aqueles nadando, aquele já com a casca quebrada, a mamãe aqui chocando? Ou aqui os irmãozinhos e ele ainda na casca? E aí, qual que é? Muito bem, se você disse que é o número 5, né? Então, o número 5 é o primeiro. Agora, então a mamãe pata estava lá chocando os ovinhos e aí o que aconteceu? Os ovinhos começaram a quebrar. Mas ele foi sozinho quebrando ou aqui é onde estão os irmãos fora e ele ainda não? Muito bem, né? Todos os outros quebraram, menos o dele. Então, número 6. Agora, o patinho, o que aconteceu? O que aconteceu depois que o patinho estava lá, não quebrou? O dele começou a quebrar. Então, número 4. Agora, daqui de cima, o que aconteceu? Será que é eles todos grandes já nadando? Será que aqui é ele olhando lá os outros animais na lagoa? Ou será que aqui os patinhos e ele nadando? É os patinhos e daí ele nadando. E depois, o que aconteceu? Ele se sentiu tão diferente e começou a ver animais que eram iguais a ele. Então, número 2. E qual é o final da história, então? O número 1. E aí, será que deu certo essa história? Será que era essa a sequência? Então, vamos descobrir? Vamos lá? Então, vamos começar com a história. A sequência era essa. Era o 5, 6, 4, 3, 2 e 1. Vamos, então, lembrar essa história? Era uma vez uma mamãe pata que estava chocando os seus ovinhos. E ela estava tão feliz em poder chocá-los que passou o tempo e começou a quebradeira de ovos. E saiu um patinho, e saiu outro patinho, e depois saiu outro. Mas tinha um ovo danado que não quebrava de jeito nenhum. E aquele filhotinho não nascia.
Então se passou mais um tempinho e lá a casca começou a quebrar. E foi quebrando, foi quebrando. Quando viu, nasceu um patinho, né? Tão bonitinho, só que ele era todo branco. E junto com os seus irmãozinhos, ele começou a se achar feio. E as pessoas, os outros animais, olhavam, nossa, que animal diferente. E acho que deu alguma coisa errada. E aí foi passando e foi crescendo e o patinho, cada vez mais triste, começou a se olhar e ver, até que um dia ele foi lá perto da lagoa e viu uns outros animais grandes, com penas, e pensou, eu acho que eu sou parecido. Passou mais uns dias e ele saiu, falou assim, eu vou embora, eu não faço parte junto dessa família. E foi nadar no outro lado do lago. Quando um tempo passou, ele cresceu e ele percebeu que ele não era um patinho, que ele era um cisne e se juntou com toda a família e se tornou o cisne mais bonito. E assim viveu feliz para sempre. Olha só, essa é a historinha do patinho feio, mas nessa historinha a gente encontra muita coisa estranha, não é mesmo? Será que esse patinho era feio mesmo, só porque ele era diferente? Não, né? A gente não pode achar o outro feio só porque era diferente. E também, será que ele precisava ir embora? Será que eles não podiam ter tratado de uma maneira melhor? Podiam, né? Então eu acho que o nome dessa história não podia ser patinho feio, tinha que ser o patinho diferente. Ou o patinho que não era patinho, não é? Que no final ele era um cisne. Muito bem, essa história, então, ela estava mostrando uma sequência, a sequência de fatos. Mas nós também podemos, vendo os números, será que existe uma sequência nesses números? Sim, e qual é a sequência correta? Você sabe? Então, vamos ver, quem é o primeiro? 1, depois 2, e depois 3, e depois 4, depois 5. E para terminar essa sequência, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, essa aqui é uma sequência. Nós temos uma lógica nela. Aqui a lógica era da história, mas aqui a lógica era o quê? Sempre aumentando mais um e mais um e assim por diante. Então, a sequenciação, toda sequência, ela tem um padrão. E nós precisamos descobrir que padrão é esse. Né? O que eu vou olhar, o que tem de igual, o que tem de diferente. Olha só esse exemplo aqui, ó. Nós temos um coração, uma nuvem e um sol. Se eu continuasse essa sequência, o que viria agora? Viria um coração, depois do coração, uma nuvem e depois de uma nuvem, o sol. E assim eu vou continuando até eu não querer mais. E isso é a sequência. Então eu descubro, ó, aqui era sempre um de cada. Agora olha só, qual figura completa cada sequência? Vamos ver? Nós temos uma flor, um coração, um trevo, aí uma flor, um coração e quem vem agora? O trevo. Agora aqui, uma flor, um trevo, um coração. Quem vem agora? Um coração, né? Que é 2, 2 e 2. E aqui eu tenho um círculo, um triângulo, um quadrado. Um triângulo, um círculo e agora quem vem? Esse é mais dificinho, pensa aí. Ele começou a sequência de novo, então vem um triângulo. E nessa daqui é o quê? Um círculo, um triângulo, um círculo, um quadrado. Um círculo e de novo um triângulo. E é assim que ficaria a sequência, certo? Então, ó, notem que a gente vai o quê? Vai tendo vários para a gente conseguir o padrão. Nesse daqui, ó, era flor, um coração, um trevo. Então, ele vai imitar a mesma, ó. Aí começou de novo, ó. Uma flor, um coração, o trevo. Nesse aqui, ó, flor, flor, trevo, trevo, coração, coração. Nesse aqui,
Ó, círculo, triângulo, quadrado. Triângulo de novo. Círculo, triângulo, quadrado. E aí teria um triângulo de novo. Então, viram só como essa sequência eu vou sempre olhando o padrão, o que que tá vindo, o que que vem primeiro, o que que vem depois e assim por diante. Aqui também, ó, círculo, triângulo, círculo, quadrado. Círculo, triângulo, círculo, e daí um quadrado e assim continuaria quantas vezes eu quisesse. E aí, conseguiu entender essa sequência? Conseguiu entender o porquê que a gente tem a sequência das coisas? Olha só agora. Então vamos ver. Siga a sequência e descubra qual é o animal do Luca. Então olha só. Essa aqui você tem lá uma bolinha de tênis, uma pera e um tomate. Você vai seguir essa sequência para descobrir qual é o animal que ele tem. Será que ele tem um hamster? Será que ele tem um coelho, uma tartaruga, um peixe, um gato ou um cachorro? O que será que ele tem? Pare o vídeo agora e tente descobrir, certo? Então, olhe lá, qual que é a sequência que você iria utilizar para descobrir qual é o animal dele? Então, tente aí. Vamos ver se você acertou? Então, vamos lá. Olha só, qual que era? Aqui, a bolinha de tênis, a pera, tomate. Bolinha de tênis, a pera, tomate. A bolinha de tênis, a pera, o tomate. A bolinha de tênis, a pera. Que animal de estimação, então, o Luca tem? Um cachorro. Ele tem um cachorro de estimação. E você? Qual é o animal de estimação que você tem? Ah, muito bem. Então agora eu vou preparar aqui algumas sequências. Vamos ver se você descobre qual é a próxima figura. Então olha só, a prof tem aqui uma peça de dominó, mais uma peça de dominó, mais uma peça de dominó. Uma peça de montar, de encaixar. Então vamos ver, deixa eu fazer o contrário aqui para você que vai ficar mais fácil. Então olha só, o que que vem agora? Ah, vem uma peça de dominó, mas só uma? Não, vem 3. E agora? Uma peça de encaixar. E se eu quisesse continuar a minha sequência, o que que vem agora? Mais 3 peças de dominó. E agora? Mais uma peça de encaixar. Muito bem, essa aqui é uma sequência. Agora vamos ver uma outra. Olha só. A prof tem aqui uma bolinha grande, 2 pequenas. O que que vem agora? Uma bolinha grande. E agora? 2 pequenas. Se eu quisesse continuar a sequência, quem vem agora? Uma bolinha grande. E agora? 2 pequenas. Então, viram só? Vocês tiveram que descobrir um padrão para ver qual é a sequência que vai acontecer. Pode ser de 1 em 1, 2 em 2, pode ser a figura que eu quiser. Tente em casa, pegue alguns objetos e tente montar uma sequência. E peça para a mãe, para alguém que mora com você, descobrir qual é as próximas peças. Que continue essa sequência. Será que eles vão conseguir? Tente aí. Então fique com a sua atividade, faça com capricho e até a próxima aula.